Fala galera, aqui é o Diego do canal Modo Mala. Antes de trazer essa parte 2, queria pedir a ajudinha de vocês. Deixa o like aí, comenta se vocês estão gostando da série, o que vocês querem ver no canal, curte, que isso ajuda a gente a engajar e trazer mais vídeos pro canal, já? Valeu. Todos estavam preocupados, se perguntando o que aconteceu com Myung-in. Seu servo e administrador local, Kwang, chegou correndo e perguntando por que de Myung-in está todo molhado. Myung-in, com um pouco de vergonha, só disse que tinha caído no lago enquanto brincava e por isso estava todo molhado. Kwang rapidamente solicita à serva que trouxesse uma toalha para Myung-in se secar. Myung-in lembra que Kwang não gostava da sua função de administrador e servo do sétimo filho, e recorda que o Kwang queria mesmo era ficar no pavilhão norte, onde Myung-gak estava. Enquanto Myung-in estava se secando, Kwang questiona a serva o que realmente aconteceu para que Myung-in estivesse todo molhado, e a serva imediatamente pede desculpas e informa que o sexto filho teria provocado Myung-in, e ela não teria como interferir nessa situação. Kwang grita, dizendo que mesmo assim deveria ter ajudado o jovem mestre e que isso não deveria acontecer. Nesse momento, Myung-in pede para Kwang parar de falar desse jeito com a empregada, e fala para ele que já que ele tem esse tempo todo para ficar discutindo, também teria tempo para preparar um banho quente. Kwang fica meio confuso, mas Myung-in pergunta se ele teria coragem de assumir a responsabilidade se ele pegasse um resfriado. Kwang imediatamente solicita que as empregadas preparem um banho quente para que Myung-in não pegue um resfriado. Recorda que há 27 anos atrás ele pegou um resfriado após cair no lago, porém dessa vez ele protegeu seu corpo com uma técnica de respiração e não teria problemas. Kwang percebe que o jeito que Myung-in falou tinha mudado e pergunta o que pode ter acontecido com ele. Myung-in lembra que no começo Kwang o ignorava, mas com o passar do tempo Kwang foi piorando, ficando preguiçoso e arrogante, e que dessa vez não iria demonstrar fraqueza na frente de Kwang. Nesse momento, uma das empregadas informa que o banho estava pronto. Myung-in em voz alta fala para Kwang que ele iria tomar um banho e que não era para deixar ninguém o perturbar. Kwang fica assustado e se pergunta se ele sempre falou dessa forma. Myung-in vira para Kwang e pergunta o porquê de Kwang não ter respondido à ordem que ele acabou de dar para ele, e perguntou se precisava repetir. Kwang, com cara de espanto, responde que entendeu e que iria fazer o que o mestre dele tinha designado. Enquanto Myung-in tomava banho, ele recorda que antes de morrer, ele estava perto de fazer 40 anos de idade, e que era muito jovem para ser chamado de velho, mas também muito velho para ser chamado de jovem. Ele diz que nesse caso, Com o corpo atual, ele ainda era jovem. ele também lembra que quando ele fizer 15 anos, será apresentado a John, seu mestre, que será responsável pelo seu treinamento e ensinará arte com espadas. Como ele só começou a treinar quando conheceu o John, ele fala que dessa vez vai começar a treinar o quanto antes, porque a técnica de espada fantasma era fenomenal, mas ele não conseguiu fazer nada com Damião Gigak, que recebeu a arte marcial do deus demoníaco celestial por se tornar o líder do culto. Ele fica pensando que as técnicas que ele aperfeiçoou não seria capaz de combater a arte marcial do deus demoníaco celestial. Nesse momento, ele lembra que não precisa combatê-la, que na verdade ele só teria que se tornar o líder do culto. Em outro lugar, Kwang questiona uma das empregadas, querendo saber o que aconteceu entre Myung-in e Myung-gak. A empregada fala que houve um desentendimento entre os dois e Myung-gak teria empurrado Myung-in dentro do lago, e que as coisas só se acalmaram depois que alguém do esquadrão da Tartaruga Negra apareceu para separar a briga. Kwang pergunta quem era essa pessoa, e a empregada informa que era Jong-mon, o 17º comandante. Kwang fica pensativo e pergunta se seria possível que o esquadrão da Tartaruga Negra estaria cuidando do seu mestre. Nesse momento, ele lembra que o líder do esquadrão era próximo do quarto filho e que isso não seria possível. Então Kwang se pergunta o que pode estar acontecendo e se teria alguma coisa que ele não soubesse sobre essa história. Enquanto ficava pensativo, uma das empregadas chega e fala que o sétimo filho estava chamando. Ele fica indignado e diz para falar que ele iria lá depois. A empregada fala que o jovem mestre disse para ele ir no mesmo momento que recebesse a mensagem. Mesmo contrariado, Kwang diz que não pode ir contra o pedido do jovem mestre. Kwang chega ao local e saúda Myung-in, que fica surpreso de ter chego tão rápido, que deixa Kwang puto sem entender nada do que aconteceu naquele momento. Myung-in diz que não era nada demais e que queria vender algum de seus livros. Kwang fica surpreso, porque, desde sempre, Myung-in era um acumulador de livros e agora ele queria vender e pergunta se poderia saber o motivo. Myung-in diz que precisa de dinheiro. Kwang diz que se ele precisa de dinheiro,
que poderia dar uma mesada para ele. Myung-Gen diz que precisa de 1000 moedas de ouro, o que deixa Kwang em choque com esse pedido e até pensa que ele estava fazendo uma piada. Diz para ele que estava para começar um negócio e que precisava de dinheiro. Kwang pergunta se ele estava mesmo pensando em abrir um negócio. Myung-Gen pergunta se ele estaria com cara de alguém que estava brincando. Kwang fica desesperado e diz que ele não tem nenhuma família que o apoiasse, que também não tem um professor de artes marciais, e é o mais jovem entre os irmãos e tem um ranking mais baixo, e mesmo assim quer tentar fazer negócio. Myung-Gen então vira para Kwang e pergunta se ele tivesse um mestre e uma família que o apoiasse, seria possível ele seguir com sua ideia? Kwang pergunta se teria mesmo uma família que o apoia e diz que sim, e pergunta quem seria essa família. Myung-Gen diz que infelizmente não teria como falar para Kwang, porque ele não era confiável. Kwang fica pensativo e lembra que seu mestre não é de ficar mentindo ou blefando, e que se ele disse isso, realmente tem alguém que possa apoiá-lo. Myung-Gen pergunta se ele teria mais alguma pergunta. Kwang diz que tem várias perguntas, mas sabe que ele não iria responder nenhuma delas, e diz que vai seguir as ordens do seu mestre. Myung-Gen pede para Kwang preparar um uniforme militar, com seda de alta qualidade, que seja de acordo com os padrões do Esquadrão da Tartaruga Negra. Kwang pergunta se o uniforme era para Jeong-mon, e que se fosse, ele faria sob medida para o corpo dele. Myung-Gen fica impressionado com a mudança na atitude de Kwang, que agora tem uma postura diferente em tão pouco tempo. Myung-Gen pergunta quanto tempo ficará pronto o uniforme. Kwang diz que ficará pronto na data que ele desejar. Então Myung-Gen pergunta se pode ser no dia seguinte, e Kwang diz que vai ficar a noite toda para prepará-lo. Myung-Gen diz que não é o trabalho dele e que não era necessário ele acordar todo mundo para trabalhar dessa forma, que se ficasse pronto em 3 dias já estaria bom. Kwang percebe que Myung-Gen não mudou só o jeito de falar, mas também suas atitudes. Ele se pergunta quanto tempo ele estava escondendo o jogo. Ele diz que certamente alguém está o ajudando, e que nem o líder do culto deve saber sobre os planos do 7º filho. Então 3 dias se passaram, e como prometido, Kwang entrega o uniforme para Myung-Gen, e diz que foi totalmente planejado conforme o Esquadrão da Tartaruga Negra. Myung-Gen diz que então que está na hora de ir ao Esquadrão da Tartaruga Negra, e Kwang pergunta se ele pretende ir sozinho. Myung-Gen diz que sim, e pergunta se ele acha isso um pouco estranho. Kwang diz que tudo que ele está fazendo é exagerado, porque Jeong-mon é um comandante do esquadrão, porém é o ranking mais baixo entre os comandantes, e que Jeong-mon era bem diferente dos outros comandantes, e que não deveria ser recompensado pessoalmente. Myung-Gen sorri e diz que por isso mesmo ele está indo pessoalmente. Kwang pergunta para Myung-Gen se isso poderia fazer parte de uma estratégia para provocar o 4º filho, e que se isso fosse verdade, o porquê dele fazer esse tipo de coisa, sabendo que o 4º filho é uma pessoa invejosa e tem costume de suspeitar das pessoas. Myung-Gen diz que Kwang entendeu o motivo dele fazer isso, e explica que o 4º irmão vai abandonar Jeong-mon, e isso não deve demorar muito. Então, quando isso acontecer, ele iria pegá-lo. Kwang fica perplexo ao imaginar que uma criança poderia montar uma estratégia dessa forma, sendo tão jovem. Kwang pergunta para Myung-Gen se ele teria pensado em todas as possibilidades. Myung-Gen começa a pensar se ele poderia ter deixado alguma coisa de fora e pede para Kwang dizer o que está pensando, pois queria comparar as duas linhas de raciocínio. Kwang, nos últimos 3 dias, pesquisou sobre o passado de Jeong-mon e diz que ele é uma pessoa séria. E mesmo que suas artes marciais não estejam em nível de mestre, o passado dele é bem único. O pai de Jeong-mon era um artista marcial egocêntrico e não tinha uma boa reputação, mas a mãe dele era diferente. Ela pertencia a uma das outras famílias, o clã Kizilseok. Myung-Gen fica pensativo e diz que a família por parte de mãe de Jeong-mon era importante e por esse motivo a sua ascensão não foi por acaso. Kwang diz que se Myung-Gen conseguir a ajuda de Jeong-mon, ele também estará sendo apoiado pela família Seok, e pergunta se ele tinha pensado em toda essa possibilidade. Myung-Gen não responde a pergunta de Kwang, mas diz que, para isso, ele teria que provar o seu valor para a família Seok, e essa seria a primeira coisa que ele teria que fazer. Nesse momento, uma das empregadas entrega uma caixa para Myung-Gen, o que deixa Kwang sem entender nada. Então ele pergunta o que teria dentro da caixa. Myung-Gen dá um sorriso e diz que ele iria descobrir em breve, e chama Kwang para visitar o Esquadrão da Tartaruga Negra. Depois de alguns minutos, os dois estão chegando próximo à entrada do pavilhão do Esquadrão da Tartaruga Negra. Kwang dá um grito anunciando a chegada do 7º filho, o que deixa Myung-Gen assustado, porque não estava esperando essa atitude de Kwang. Um dos soldados
saúda Myung-Yen e o outro corre para dentro das instalações, para avisar o vice-líder do esquadrão que o 7º filho estava na entrada. Myung-Yen diz em pensamento que mesmo que ele não tenha nenhum apoio, ele ainda era o 7º filho do líder do culto e também não estava sozinho. O vice-líder estava pensando por que o 7º filho estava visitando e se pergunta se alguma coisa poderia ter acontecido. O soldado que deu a notícia pergunta o que ele deveria fazer. O vice-líder só diz que vai interferir se as coisas ficarem fora do controle e manda chamar o primeiro líder de equipe, Taek, para recepcionar Myung-Yen. Fala galera, aqui é Diego do canal Modo Maua. Desculpa estar postando esse conteúdo menor, né? Infelizmente eu acabei adoecendo após postar aquele vídeo e só tô um pouco melhor agora, então eu queria ter postado vários vídeos em sequência, mas infelizmente não deu. Mas garanto que daqui a pouco vou ter vários vídeos, vários mauas diferentes. Já tô com vários aqui no forno produzindo para poder postar para vocês. Então não se esquece, cara, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha para ver se a gente consegue engajar o canal e fazer ele crescer.